A temporada 25 de Skibidi Toilet está mais perto do que nunca de lançar. Como sabemos, a temporada 25 está com previsão para lançar nesse final de semana. Então, antes de ela lançar, iremos fazer uma recapitulação de tudo o que já temos sobre essa temporada. Olá a todos, eu sou Axel Potato, e no vídeo de hoje iremos relembrar tudo sobre a temporada 25. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, vamos começar pelos spoilers, então. Deixa eu só pegar eles aqui para vocês. Aqui estão todos os spoilers que temos, um total de 21 spoilers, e mais uma parte de uma das cenas. Eles estão na ordem em que foram postados, então os primeiros são os mais antigos e os últimos os mais novos. Com tanto spoilers assim fica até difícil conseguir entender quais são quais, então irei dar uma análise bem rápida sobre cada um. Axel Carteiro, saia daqui, você não tem que ficar analisando. Baita sacanagem, só por eu ser carteiro. Bem, o primeiro spoiler é desse cameraman em um local aparentemente com neve. Esse é um spoiler do episódio 77 completo que eu vi vocês comentando, entretanto, ele não foi usado no 77 completo. O segundo spoiler é esse do detetive cameraman, em que está apontando o dedo para nós. Essa parte foi mostrada na cena vazada, então já sabemos o que acontece. O terceiro spoiler é esse de dois cameraman cientistas que estão em uma reira médica, e eu já irei explicar o porquê. Quarto spoiler é essa cena da camera woman com o detetive cameraman. Quinto spoiler, um local em que aparenta ser de upgrades dos cameramans 3000. Sexto spoiler, um cameraman cozinheiro. Sétimo, o detetive e o cientista em discussão. Oitavo, um compilado com 3 spoilers, 2 deles aparentemente sendo os novos Speakermans melhorados. O nono é a versão estendida do spoiler anterior, mostra alguns personagens olhando para algum local. O 10º é esse toilet. 11º, algum personagem humano nos olhando. 12º, uma dentadura. 13º, alguém em pé à nossa frente. 14º, a câmera humana encontrando o detetive. 15º, esse astro nos encarando. 16º, a cadeira em meio a chamas. 17º, o G-Man. 18º, os cientistas anteriores olhando o corpo do Plunger. 19º, uma planta em meio à rua. 20º spoiler, o Juggernaut irritado. E então, o último spoiler que recebemos até então é essa estranha sala. Ufa, esses foram todos os spoilers até então, tirando apenas a cena extra, mas eu irei ainda citar alguns pontos que notei enquanto analiso os spoilers. O terceiro, quarto, 14º e o 18º spoiler parecem se conectar de alguma forma. Pensem da seguinte maneira, a câmera woman chamou o detetive pois apenas ele podia entrar na sala em que os cientistas estavam, a qual era a sala em que estava o corpo do Plunger. Essa cena iria se passar antes do episódio 77, então a câmera woman, ao saber que o Plunger não poderia retornar, iria começar os upgrades para buscarem vingança. Eu cheguei a essa conclusão por conta do 14º spoiler, que se observarmos, dentro da sala que o detetive sai, existem aparelhos semelhantes ao do terceiro spoiler. Além de que, observando a cama em que o Ollinger estava deitado, notei que ela também aparece bem escondida no spoiler do detetive. Bem, essa é a única cena que eu acredito que esteja com uma boa teoria. Agora voltando às informações, nós sabemos que iremos ter um total de 15 minutos de cenas extras e serão 7 cenas no total. Bem, sendo assim, em média cada cena extra irá ter cerca de 2 minutos,
mas algumas cenas irão ter mais tempo que outras. Bem, agora iremos ter que descobrir aonde essas cenas irão ficar. Bem, a temporada 25 irá contar com 3 episódios, os 75, 76 e 77. Eles separados têm esses espaços entre eles, um antes do 75, um depois do 75, um depois do 76 e um depois do 77. Bem, a questão é que mesmo usando todos esses espaços, ainda faltam 3 cenas. Mas aí que está, no final das cenas extras do episódio 77 completo, nós temos isso aqui. Vocês viram? Acontece um corte completamente cego, sem mudança alguma. Então o que eu acho que ocorreu? Naquele momento, iríamos mudar para a visão de outro cameraman, que iria nos mostrar a cena da batalha do He-Man contra o Juggernaut. Bem, então agora temos mais um local disponível. Agora, iremos ter que teorizar aonde esses spoilers irão entrar. Bom, eu acabei de perceber que o Axel Carteiro deixou cair esse spoiler desse humano se transformando em Twilight. Bem, esse foi o primeiro spoiler que tivemos sobre a Season 25. Sendo assim, ele já iria entrar na primeira cena, mas agora tenho ainda mais motivos para colocar ele em primeiro. Bem, o que eu acredito que estaria acontecendo na primeira cena seria que o esquadrão da câmera Woman do episódio 73 estaria protegendo os humanos e levando eles até um local seguro. Acredito isso por conta de esse humano que estaria se transformando ser muito parecido com o humano do mesmo episódio que estava suspeitamente cantando. Então, eles iriam se deparar com esse Twilight, e por naquele momento não existir a aliança dos Toilets com a resistência, eles iriam lutar. Acredito também que a cena da cadeira estaria conectada de certa forma com essa mesma cena. Bem, então de cena inicial iríamos ficar com a cena do esquadrão da câmera Woman do episódio 73 escoltando os humanos até um local seguro. Bem, agora iremos para a cena após o episódio 75, que eu acredito que seja essa cena dessas duas imagens, a da planta e desse astro. A cena em si seria apenas uma continuação do episódio 75, em que teríamos uma adição do que aconteceria após o final do episódio, em que veríamos eles andando por lugares e então encontrando o astro. E bem, eles conseguiriam derrotar o astro de alguma forma, talvez o He-Man aparecendo e atropelando o astro. Bem, agora iremos para a cena que seria antes do episódio 76, que seria a cena do hacker cameraman e do detetive. Essa cena iria mostrar todo o dilema do hacker, da camerawoman e do estado do plunger. Então, passando para a cena após o episódio 76, iríamos ver a cena da câmera Woman e os cameramans recebendo seus upgrades. A qual, enquanto a câmera Woman estaria inconsciente, ela iria entrar em suas memórias e veria as cenas de seu passado e da criação da resistência. Bem, logo após essa cena, iríamos ver a cena do cientista TV Mar, que iríamos ver ele confrontando o detetive, que iria estar querendo eliminar o hacker. E então, um dos membros da Armada Speaker iria chegar ali para pedir para eles não irem à luta, pois seu exército estaria se preparando ainda e faltava pouco para entrarem na guerra. E bem, os cameramans não iriam dar ouvidos e iriam ir mesmo assim, isso devido à má liderança da Camera Woman. Passando para a penúltima cena, que iria ser a luta do He-Man contra o Juggernaut. Essa luta eu já fiz uma previsão em outro vídeo, então recomendo que vejam, caso queiram saber minha opinião. E como última cena, seria essa cena do cameraman cozinheiro que iria estar cuidando dos humanos. Mas é meio óbvio que não iria ser apenas isso, provavelmente iríamos ver algo bem interessante, como algo sobre o Titan Cameraman ou o Titan Speakerman. Bem, vamos montar então como ficou isso. Bem, eu não irei recapitular, mas na minha opinião é nessa
Ordem que irá estar a temporada 25. Bem, eu tentei montar uma teoria que fizesse sentido, mas é bem difícil tentar acertar uma coisinha que seja. Sobre o horário de lançamento, acredito que seja lançado no domingo, entre as 17 e as 22 horas. Antes de sair do vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Enfim, é isso, obrigado por assistir.